tarde, telespectadores da TV Metropolitana, Canal 2 da Claro. Estamos entrando no ar com mais um programa Em Foco Podcast na TV, que é uma extensão do programa Em Foco Podcast na rádio, realizado às quintas-feiras na RVI 98,7 FM. Hoje estamos aqui com uma entrevista muito interessante com o Carlos Roberto dos Santos, segundo tenente da Aeronáutica e diretor do Instituto Promenor. Ao lado estamos com o Ronaldo, seu assessor. Vamos bater um papo aqui hoje, né, o Carlinhos? Carlinhos, na verdade, conhecido como Carlinhos Promenor, né? Mais conhecido como Carlinhos Promenor. E aí hoje a gente vai entender um pouco mais do Instituto Promenor, um pouquinho mais do Carlinhos, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. Vamos bater um papo bem legal aqui e iniciar esse podcast. Vamos lá. Vamos começar se apresentando, né? Quem é o Carlos? Isso é um prazer estar aqui nesta manhã. Agradeço a Deus a oportunidade de estar falando aqui nessa importante TV brasileira, que é a TV Metropolitana, Canal 2 da Claro. Obrigado pelo convite. Prazer. Prazer. E fala um pouquinho mais sobre quem é o Carlos Pessoa, como é que foi sua infância, como é que é o Carlos, quem é essa pessoa, Carlinhos? Isso, Carlinhos, sou conhecido no Brasil como Carlinhos Promenor. E nesta manhã aqui com vocês estou ladeado do Ronaldo, que faz parte do staff do Promenor aqui no Brasil, né, Ronaldo? Tá, então é um prazer a gente estar aqui participando com vocês. Tá, eu sou conhecido no Brasil como Carlinhos Promenor, sou Carlos Roberto dos Santos, sou um ex-menino de rua criado na FEBEM. E hoje eu sou militar da Força Aérea Brasileira e sou executivo do Instituto Promenor há 37 anos no Brasil. Ex-morador, ex-menino de rua, Carlinhos? Ex-morador, ex-menino de rua. Eu vim de Minas muito cedo, criança, tá, de uma cidade que eu não conheço, mas eu espero um dia estar lá, a cidade de Cataguases. Cataguases, interior de Minas Gerais. Já conheci algumas partes do mundo. E lá em Cataguases, eu vim para o Rio de Janeiro muito cedo com a minha mãe e com meu pai, e fomos morar numa palafita no Complexo da Maré, aqui no Rio de Janeiro. E a minha mãe veio a falecer dentro da comunidade, num barraco na palafita, quando meu pai, Alberto dos Santos, me entregou uma senhora e disse que voltava logo. Sim. E meu pai nunca mais voltou. E aquela senhora, Inês Nicolau dos Santos, que já tinha 6 filhos, não pôde ficar comigo e me entregou aos cuidados do governo, na Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, em Quintino. E ali eu fui criado durante 17 anos e 3 meses. FEBEM, né? A tal FEBEM, que é a FUNABEM. É a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, que no Brasil popularmente é conhecido como FEBEM, tá? Em diversos estados. A nomenclatura é bem bonita, né? Mas era bem assim? Ali eu entrei por creches, passei por diversas escolas agrícolas dentro do sistema, e foram anos de chumbo dentro da escola. Sofrimento, abandono, drogas, e foi brabo esses 17 anos. Mas, eu dizia isso em alguns podcasts que eu participo no Brasil, tá? Aos 6 anos de idade eu li meu primeiro livro, eu podia ser o que for, mas na sala de aula eu me interessava. Você gostava? Eu gostava da sala de aula. Por que você gostava da sala de aula? Porque dentro da FEBEM era o único local democrático, onde vinham professores de fora, vinham colegas de fora para poder estudar. E todas as escolas, das 8 escolas que eu passei dentro do sistema FUNABEM, eu passei por 6 em escolas agrícolas, tá? Onde eu capinava, eu roçava, eu plantava, tá? Eu colhia, tá? E acordava às 6 da manhã dentro do colégio interno, todos os dias, e ia para a lavoura, tá? Ficava até umas 11h30 na lavoura, almoçava e depois ia para a sala de aula. E na sala de aula eu comecei a ver aquele ambiente me atraía, porque recebia colegas de fora, recebia professores de fora, então eu comecei a me interessar pela sala de aula, comecei a me interessar pelo aquele ambiente, e sempre fui um excelente aluno, comecei a ler muito cedo,
O meu primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe, que eu tenho até Bom hoje. livro. Eu tenho até hoje Começou bem, né, Carlinhos? eu comecei bem. Eu tenho ele na minha cabeceira do meu escritório, tá? Porque ali eu aprendi muitas coisas, inclusive algumas tiradas, como você é responsável, né, por tudo aquilo que você cativa. Se eu estou aqui hoje conversando com você, conquistando o teu público, então eu me sinto responsável pelo que eu vou falar e pelo o apoio de vocês. E assim, até pegando um gancho dessa questão de livro, o primeiro livro ele é apaixonante, né? Apaixonante. O primeiro livro a gente nunca esquece. Eu lembro que o primeiro livro assim, que eu li e que eu amei foi um livro chamado O Vampiro que Descobriu o Brasil, que foi na escola também. Eu não gostava muito de ler, não. Né? E hoje eu tenho já 2 graduações, pós-graduações, acho que tudo iniciou-se nesse livro. Porque era um livro que a professora passou, né, que tínhamos que ler, era professora de história, né? E o enredo do livro é o seguinte: foi um vampiro, um cara que se transformou em vampiro em Portugal. O vampiro tem aquela premissa de ser imortal, né? E aí ele pegou as caravelas de Portugal e veio contando a história, muito assim interessante, até Fernando Henrique Cardoso, que na época era o presidente, né? Toda a história do Brasil. Então tinha uma certa fantasia com verdade, e depois a prova era toda em cima desse livro. E eu fiquei um pouco chateado, tá, Ronaldo? Eu não queria ler, não. Falei, pô, professora, cara, eu comecei a ler o livro tinha 250 páginas, uma pessoa que nunca tinha lido. Meu Deus. Eu li o livro em um dia, eu comecei de manhã, aí fui gostando, eu queria saber, né? Porque ele arrumava aventura, arrumava umas atrapalhadas e tal, e eu querendo saber a história ali. E ali eu estudei, eu li a história do Brasil de uma forma, claro, sintetizada. Muito bacana. E aquele livro ali abriu para mim a minha mente em relação à leitura. E alguns livros, quando você começa a ler, às vezes eu já li alguns livros também que começa a ler, é interessante que você, em algumas horas, né, Ronaldo? A gente destrói o livro. Então, a leitura é muito importante. A leitura te leva para lugares inimagináveis. E eu, graças a Deus, você também, a gente começou isso na nossa infância, na nossa primeira infância. Né? E aí exatamente. Aí eu escrevi, eu sou escritor, eu tenho um livro publicado, tenho um registro no ISBN, que é na Biblioteca Nacional, né, como escritor. E eu fiz um livro da primeira infância, com um público voltado de 5 até os 10, 11 anos, que foi a minha primeira formação como assistente social. Projeto o meu primeiro livro. São 12 histórias dentro do livro. Se a criança começar a ler uma história por mês, de um ano leu, né, o seu primeiro livro. Então, que bacana. A leitura e a cultura, ela temos, rompe barreiras, né, Carlinhos? Rompe barreiras, temos coisas em comuns, tá? Isso aí é verdade. Eu já tenho aí uns 3 livros. O Educador Militar é meu, que foi editado para os militares trabalharem dentro da responsabilidade social. Quando a gente implantou esse projeto dentro da FAB há 37 anos atrás, eu precisava dar um mote para os militares saberem quem era aquele jovem que eles estariam recebendo. Daqui a pouquinho eu vou contar como é que tudo isso aconteceu. E depois veio o Menor que se fez maior, né? Hoje é sucesso. É sucesso no Brasil, tá? Esse livro, tá? É sucesso no Brasil. E eu estou agora rabiscando também um outro livro que é o Educador Militar, tá? Não, que é As Candelárias do Brasil. As Candelárias do Brasil. Eu faço só que eu não vou colocar o que aconteceu ali, com aquela morte de há quase 30 anos atrás, de quase 20 jovens nas ruas, lá na Candelária. Sim. Eu chamo de Candelária as 8 escolas o qual eu fui criado. Tá? Então, vai ser um livro que eu vou mostrar os bastidores. Então, eu quero pedir a gentileza de você nos brindar, né, essa pré-venda, essa pré-estreia aqui no programa, né? A gente vai falar também, eu sei que vai ter aí também agora uma novidade em São Paulo, que também a gente tem assim o privilégio de estar recebendo você aqui para poder falar. Vamos colocar. Mas, voltando lá, esse menor que foi para a FUNABEM, foi para o Instituto. Como foi o momento de você entrar na aeronáutica? Então, essa virada, como eu coloquei, né, desses 17 anos que eu fiquei interno dentro da escola, foram anos de muito aprendizados. Há muito aprendizados. Tá? Eu me envolvi com drogas também muito cedo na escola. Não foi os meus inimigos que me ofereceram drogas, cuidado, foram amigos que conviviam comigo nas ruas, que eu fugia por maus tratos dentro da FEBEM. Pessoas que não tinham, como costumo dizer, não tinham condições de criar um filho dentro de casa, ou 2, 3,
quanto mais 500. Está dentro de uma E FEBEM lotada. isso na década de... Eu estou falando na década de final de 60, toda a década de 70, 80. Não chegou a tudo. pegar aquele momento Tá. militar, né? Eu peguei a FUNABEM desde o início, porque no início do século, no início do século foi o Brasil, em 1902, ele criou o Serviço de Assistência ao Menor, que era o SAM, muito famoso no Brasil. E os maus tratos à infância eram muito fortes. Foi quando o governo militar assumiu em 64 e criou a FUNABEM, né? Uhum. Criou a FUNABEM em 64. Então, esses 20 anos que a FUNABEM se imperou no Brasil, tá? Foram quase que eu passei quase esses 20 anos dentro da FUNABEM, tá? De um outro regime. Tanto que quando o Lula assumiu, acabou-se o internato e a FUNABEM acabou, a lei, o Código de Menor, Sim, que fez agora, ECA. que fez agora 100 anos, mas ele está fora e entrou o ECA, tá? Entrou o ECA, que hoje vigora a Lei de Proteção à Infância e à Adolescência. Então, agora, quer dizer, as leis mudam, tá? Mas o tratamento, eu tenho os meus questionamentos. Assim, como eu falei, na minha primeira formação, eu sou assistente social, então... Eu estou colocando tudo que eu estou falando, você está entendendo, até mesmo Sim, claramente. pela sua profissão, entendeu? Claramente. Tá? E assim, não... enfim, eu também tive uma infância um pouco difícil, e eu posso dizer que a educação, o conhecimento me salvou. E é muito legal passar isso para os nossos telespectadores. Com certeza. Esse exemplo, essa representatividade de superação, de conceitos éticos e morais, que mesmo mediante toda essa situação, início de droga, até pelo abandono que, né, do Estado, dos pais que você teve, você conseguiu dar essa virada. Eu fico até triste que tanto tempo se passou, tá? E a minha experiência em diversas escolas agrícolas, onde inspetores que não tinham condições de criar seus filhos comandavam escola com 200 crianças abandonadas. Hoje em dia, com o novo Estatuto da Criança e do Adolescente, o internato, hoje ele foi abolido, o internato de jovens carentes. Tá? Naquela época, o governo pegava esses jovens carentes. Hoje em dia, para você poder ter o apoio do governo, tá? Até grave o que eu vou falar, ter o apoio do governo, as crianças precisam até mesmo delinquir para que o governo coloque a sua mão em cima dentro de um orfanato, dentro de um órgão desse, como o Degase no Rio de Janeiro, como a Fundação Casa em São Paulo e a FUNCAP em Belém do Pará e tantas outras, porque em cada estado existe um nome. E na minha época o muro tinha 5, 6 metros, na minha época. Hoje em dia, se você for dentro de uma escola de menores hoje, que chamado de menores infratores, tem mais de 15 metros o muro. Porque a dinâmica realmente... A grande realidade é o seguinte, né? Realidade que a gente um presídio, né? De certa forma. É um presídio. É um presídio. Você vê também, hoje também, que hoje, naquela época, tinha, mas era camuflado, e hoje é aberto. Tem crianças hoje, mulheres hoje, crianças quando eu digo adolescentes de 13, 14, 15 anos, sendo estuprada hoje dentro de um órgão desse, e grávidas dentro de um órgão desse. E quando você vai ver quem são os culpados, são inspetores que deveriam cuidar, tá? que deveriam zelar para recuperar aquela infância perdida, tá? Deixa uma situação dessa constrangedora para a administração. Complicado. Então é complicado. Então são coisas que a gente tem. Eu toco na ferida isso para a gente poder levantar esses questionamentos, até mesmo das direções, as pessoas que estão hoje comandando esses órgãos são competentes, têm condições de estarem ali, não são nenhum apadrinhado político. Então, uma série de coisas que eu faço hoje esse questionamento. Tá? Mas aí, qual foi aquele momento mesmo que tu chegou assim, a aeronáutica? Isso. Foi um convite, você queria? Não, aí foi nas ruas. Eu fugia muito para as ruas do Rio de Janeiro, fugia por maus tratos. Tá? Os covardes, quando queriam bater naqueles menores, colocavam 10 num canto e o chicote batia nas nossas costas. Eu guardo as marcas daquela época em escolas agrícolas do qual eu passei, que eram casarões de escravos, tá? No passado, que o governo aproveitou algumas fazendas dessas enormes, tá? Com os seus casarões, para colocarem jovens
carentes, tá? Amontoava, vamos dizer assim, jovens carentes nesses casarões. Tá? E hoje em dia, com a Lei 8.069, que é o ECA, acabou com o internato de menores carentes. Hoje eles estão, essas crianças que precisam do apoio do governo, eles estão hoje aonde? Nas ruas do Brasil, Sim. nos sinais, estão nas comunidades, tá? Precisando do apoio público, muitas das vezes que não acontece. Precisando de uma escola, uma escola com ensino integral, ensino integrais, tá? De 8 às 5, coisa que poucas escolas têm, com alimentação, etc. E tal. Então, são diversos questionamentos que eu via no passado e hoje não tem. E as crianças hoje, infelizmente, estão nas ruas do Brasil, estão nos sinais, isso e aquilo. Para ter o apoio do governo, basta delinquir. Tá? Em vez do governo gastar, ele está gastando hoje num per capita aí de 100, 200 reais numa creche para olhar uma criança dessa, em creche, que o governo é obrigado a ter creche nessas comunidades, ele dá 200 reais e esquece que ele vai pagar daqui a pouquinho 5, 6 mil reais para o mesmo jovem dentro da FEBEM. Por isso que tem muitos, como o Promenor que a gente vai estar falando, né, tem aquele Coral da Maré, que é também um projeto lindíssimo. Fantástico. E hoje quanto isso agrega para esses adolescentes e jovens? E hoje em dia eu digo em palestras minhas, eu acho que você, jovem, eu fui criado dentro da escola, eu fui criado dentro da FUNABEM. Tá? E através da educação, eu enxerguei uma oportunidade vindo de uma professora, tá? que eu era taxado como negro, gago, muito gago dentro da escola, cheio de dificuldade. A minha autoestima sempre esteve abaixo do meu pé. Tá? Nunca recebi um afago, um abraço, nunca recebi um incentivo. E uma professora, e os meus professores me davam isso. Tá? Me davam isso, porque eu sabia que um dia eu ia fazer 18 anos e ia sair da escola. Tá? Eu só não sabia como, mas que um dia aquele sofrimento momentâneo de menores ia acabar. E morando nas ruas de Copacabana, aí que veio a virada da minha vida. Morando nas ruas de Copacabana, naqueles bueiros quentinhos ali de Copacabana, tá? E é onde todos os jovens estavam, né? Que a Copacabana atraía, até mesmo, como eu disse aqui no início, tá? Eu me viciei muito cedo. Tá? Não em drogas pesadas como agora, crack, etc. e tal, porque senão eu estaria morto. Se eu vivesse agora, eu estaria morto. Mas naquela época, até mesmo a justificativa para isso é fome, frio e diversas coisas. Eu não diga com uma criança dessa que está nas ruas pedindo a você alguma coisa, que estão nas ruas hoje se drogando, tá? Se drogando. Pô, existem diversos fatores ali, inclusive fome, frio, abandono, uma série de coisas. E depois vamos discutir outras coisas, tá? E eu fui dormindo naqueles bueiros com cabelo black power, o vento me trouxe na minha cabeça um folheto que dizia, doutor, jovem, ingresse para a Força Aérea Brasileira. Olha que legal. Eu me senti empoderado quando eu li aquela foto, Mostra para a câmera. Eu me transportei, quando uma foto, eu na rua, drogado, olhei aquela foto, eu falei, eu quero ser militar, tá? Também, igual a ele. Eu quero estar ali. Eu quero estar ali, eu quero vestir aquela farda azul, aquela farda, e por incrível que pareça, era uma farda da Força Aérea Brasileira. E no dia seguinte, naquela época, tá? Qualquer jovem na rua, sem documento, até adulto mesmo, tá? Ele era taxado como humilhante e você não está sem documento, você era vadiagem. Sim. Tá? Só você ver a história. E a polícia pegava. Hoje em dia, todo mundo pode andar até sem nada na rua, que não tem nada a ver. Mas naquela época era um delito. E eu fui pego na vadiagem, não só eu como meus amigos, e retornei à FUNABEM. E o diretor da FUNABEM, na época, o professor Elber me chamou e falou, olha, o que você quer da sua vida? Você está com 18, você está com 17 anos, e lá fora não toca rancho. Eu fui criado com almoço, café, lanche, roupa. O governo me dava tudo isso, mas até os meus 18 anos. Depois, quando eu fizesse 18 anos, ele dizia bem claro, não é a Fundação Nacional do Bem-Estar do maior. É do menor. É do menor. Tá? E você, se delinquir lá fora, você vai para Ilha Grande ou então para Frei Caneca. Não existia ainda esses bangus 1, 2, 3, 4. E lá não dava para fugir, como não dava para fugir. FUBEM, e já existia também essas gangues. Eu pertencia a uma gangue dentro da escola.
tá? Eu pertencia a um grupo dentro da escola. Esses grupos se organizaram e hoje é PCC, é comando isso, comando daquilo, existem diversos grupos, Sim, mas sim. já existia lá atrás. Esse conceito de organização de Esse crime. conceito já existia já há muito tempo. Eles só se organizaram, tá? E o diretor ligou, quando soube do meu interesse em ser militar, ele ligou para o velho Soeiro em Cascadura. Você deve conhecer o curso Soeiro em Cascadura, é o curso que mais aprova para as escolas militares. E o velho Soeiro me recebeu, me perguntou o que eu queria, eu falei que ele queria ser militar, ele falou, você está com 17 anos, tu só tem uma bala na agulha. O próximo concurso é agora em novembro. E eu fiz o concurso, ele me recebeu, eu estudei muito, fiquei 4 meses. Eu só não larguei droga, mas o resto eu larguei tudo e fui estudar. Larguei futebol, porque eu tinha, embora jogava bem, mas não tinha oportunidade. Larguei outras coisas de brincadeira, larguei até a fuga para as ruas e fui estudar. E na pé, de Quintino, uma Cascadura para poder estudar. Eu acho que você que está me ouvindo, pai, mãe, tá? Quando seu filho tiver um desejo, apoie. A educação hoje, ela tem uma rede de apoio muito forte hoje para poder estudar, para poder se incluir na sociedade. Diversos projetos sérios, como na Maré, Alemão, em São Paulo, em Heliópolis, tem diversos projetos hoje que ajudam. A rede de inclusão hoje é muito forte. Tá? E eu recebi, naquela época, o apoio do curso Soeiro. E eu fiz o concurso para a Força Aérea Brasileira. Mas antes eu comentei com o inspetor da noite da escola que eu ia fazer concurso para a Força Aérea Brasileira. E eu falei para ele que ia fazer concurso, como você pede um conselho a um pai. Eu vou fazer um concurso, contente, aquele negócio todo. E ele falou comigo que o filho dele, para que eu parasse de sonhar, e que eu calasse a minha boca, porque eu estava ali, que eu não ia passar. Como é que um negro pobre nunca teve uma visita aqui dentro, largado, você vai fazer concurso para a Força Aérea Brasileira? O meu filho fez 3 vezes o concurso e não tinha passado. Eu só disse para ele que eu não era filho dele e nem tinha o DNA dele. Só essas duas palavras, essas 2 frases que eu me dirigi a ele, me deu um tapa no rosto. E esse tapa dói até hoje, porque tem bate e esquece. Quando você apanha, como nós apanhamos dentro daquelas escolas, dificilmente você esquece. E eu fiz concurso para a Força Aérea Brasileira com 60 mil candidatos, para tirar 500 no Brasil. Para tirar 500 no Brasil. Eu digo para vocês o seguinte, nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos. E quando eu fui olhar o concurso, a aprovação, eu tinha passado entre os 20 mais bem colocados do Brasil. Que legal, hein? Eu fui estudar na melhor escola técnica militar do Brasil, em São Paulo. Então, e lá dentro da escola, dentro de uma escola militar de alto nível, a cada 3 erradas anulava uma certa. Você era obrigado a aprender. Se você entrasse no banheiro à noite e visse a luz do banheiro acesa, você podia ir lá, que era o Carlinhos estudando. Tá? Eu não podia ser reprovado. Alguns anos depois, eu estava formado. Literalmente assim, uma analogia, você estava numa guerra com apenas uma única bala. E estava na guerra, uma guerra, tipo quase uma Segunda Guerra Mundial, mediante tudo que você contou. Com certeza, eu tinha só uma bala na agulha. E essa bala ela virou flores, isso e aquilo, depois que eu joguei meu cap tão alto, que era aquela felicidade de estar se formando numa escola militar, e aquele sonho lá da praia que eu falei com você, daquela foto daquele cara, esses cursinhos colocam aí para chamar os alunos para fazer os seus cursos, aquele jovem fardado, o qual eu me espelhei, e graças a Deus, hoje eu envergo a farda da Força Aérea Brasileira há muitos anos. Eu vejo que até hoje essa história te emociona bastante, né, cara? Emociona. Ontem eu estava assistindo até um programa, porque eu fiz análise durante alguns anos para poder chegar com essa cabeça que eu tenho hoje, porque eu nunca aceitei o abandono dentro da escola, nunca entendi por quê. E aos poucos eu fui
eu fui entendendo por que um pai tem a coragem de abandonar um filho dentro de uma favela e sem saber o que esse filho é. Entendi. Vou chamar aqui a vinheta dos anúncios, tá? E depois eu queria perguntar como é que iniciou, como surgiu a ideia do Pro Menor. Agora é aqui. Vamos de anúncio? Vamos embora. Clínica Psicanalítica Serenamente. Nossa equipe multidisciplinar inclui psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e acupuntura. Contate-nos pelo WhatsApp 21 991 34 6146 991 34 6146. Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1819, Jardim 25 de Agosto, entre o Bradesco e o CCAA, em frente à Crefisa. Cuide da sua saúde mental na Clínica Psicanalítica Serenamente e alcance serenidade e bem-estar. Temos uma novidade que vai garantir a saúde e segurança do trabalhador. Delphi Medicina Ocupacional. Oferecemos o completo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais para ambientes livres de perigos. Nossos serviços incluem exames médicos ocupacionais, PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Não deixe de conferir nossos treinamentos diversos para manter sua equipe atualizada. Entre em contato pelos telefones 4101-1947 e 96480-7221. Estamos localizados na Rua Cardoso de Moraes, 61, sala 606, em Bom Sucesso. Priorize a saúde dos colaboradores com a Delphi Ocupacional. Sua equipe merece esse cuidado. É isso aí, voltamos aqui com o programa Em Foco, podcast na TV Metropolitana, Canal 2 da Claro. Estamos aqui com Carlos Roberto Santos, o Carlinho Pro Menor, diretor do Instituto Pro Menor, e com o seu assessor, o Ronaldo. Antes da vinheta, da chamada dos comerciais, estamos com uma pergunta, né? Com essa história maravilhosa de vida do Carlos, do Carlinhos, como é que surgiu a ideia do Pro Menor? Uma vez que você entrou, veio a questão, realizou-se o sonho, aí qual foi o feeling, o start? Isso, eu me formei em São Paulo e eu vim trabalhar no Rio de Janeiro, tá? Eu era um excelente, tive boas notas e pude escolher no Brasil qual local que eu ia servir e vim servir no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, eu fui à Funabem. A minha primeira visita foi ir à Funabem visitar os meus amigos que lá estavam ainda, tá? Interno, tá? Eu estou falando do ano 1981, quando eu fui visitar a Funabem. E ali eu fui cercado por jovens, tá? E eles queriam saber como é que eu consegui chegar a vestir. Eu fui com a minha melhor farda visitar a Funabem. E ali eles queriam saber como é que eu consegui chegar a vestir a farda da Força Aérea Brasileira. E eu pedi força a Deus, como é que eu poderia ajudar aqueles jovens. E Deus colocou no meu coração que as palavras convencem, Sim, mas o exemplo arrasta. E chegando no quartel, com aquilo na minha cabeça, eu revelei ao comandante a minha origem. Eu nunca tinha falado para ninguém que eu era menino de rua, nem criado na FEBEM. E o comandante Luiz Carlos da Silva Bueno ficou impressionado com a minha história e me pediu um projeto para a gente poder ter esse jovem dentro do quartel em plena ditadura militar. E eu, naquela época, eu já estudava. Meu primeiro curso superior eu fiz na Gama Filho, eu estava iniciando na Gama Filho. E eu, com um grupo de amigos, tá, eu bolamos o projeto Pro Menor de responsabilidade social dentro da Força Aérea. A gente entendia que esse país, tá, já existia um déficit muito forte com a nossa infância. Tá, Pelé, quando fez os 1000 gols deles, ofereceu os 1000 gols às crianças abandonadas no Brasil. E já existiam muitas. E foi aí que eu apresentei esse projeto ao comandante, ao nosso comandante,
e ele pediu que eu executasse esse projeto dentro de um quartel nosso. Eu coloquei 47 jovens dentro de um quartel. Qual quartel? Na base aérea do Galeão. Legal. E a Força Aérea abraçou o projeto. 47 jovens com alimentação, esporte, profissionalização, encaminhamento para o mercado de trabalho, toda a parte médica. Tá? Todos eles depois, eles foram pegos aonde? Dentro da FUNABEM e nas ruas, na Sociedade São Martinho, lá na cidade, onde o Roberto era o presidente. E nós escolhemos os melhores da FEBEM, da FUNABEM, infratores, com infrações leves, e mais os garotos de rua, e colocamos dentro de um quartel. Eu preparei os 3.000 homens do quartel para receberem esses jovens. Abolimos o apelido, porque eu nunca me conheci pelo meu nome dentro da FEBEM. Sempre tive um apelido. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz foi que eles fossem chamados pelo nome. E na roupa deles, ou na camiseta deles, eles teriam uma tarjeta onde identificaria o nome do garoto. Tá? E aí o projeto tomou um vulto muito grande com o apoio dos militares. A primeira-dama da Força Aérea, na época, conheceu o projeto junto com as suas amigas, que tomavam chás, aquele negócio todo, só mulher da alta sociedade. Vieram conhecer. E com a entrada dessas mulheres, tá, incentivando, tá, o projeto, nós colocamos esse trabalho em 18 estados do Brasil, com o apoio do ministro da Aeronáutica na época, que colocou uma ordem ministerial, é a 09 de 90, estimulando todo o alto comando a implantarem projetos semelhantes de apoio à infância. Engraçado que agora eu estou lembrando, as coisas acontecem. Você conheceu o projeto PRCC, Projeto Rio Criança Cidadã. O PRCC, em 87, eu levei esse projeto para o Exército, lá em Santa Cruz. Olha que legal. E aí criou... Eu fiz parte do E PRCC. aí criou... Hoje é uma das maiores fundações do Rio de Janeiro, é a Fundação Rio Criança Cidadã do Exército. Eu fiz parte assim, eu tinha que correr 600 metros em 2 minutos, né? E eu não consegui correr. Então, mas eu cheguei a participar, Então, até o Tenente Barreto, não sei se você conheceu o Tenente Barreto, lá na URCA. E a Escola Superior de Guerra, através de um artigo da Escola Superior de Guerra, todos esses projetos de responsabilidade social criados nos últimos anos dentro das Forças Armadas, começou com o Promenor no Galeão. Ah, que responsabilidade, que legal, hein? Todos eles. Então tá aí. Tá? Não existia essa maquininha aí antigamente, Na mas verdade, os jornais eles publicavam. Você fez o improvável tornar-se provável. Provável. Né? Só em Santa Cruz, 250 jovens. Universidade da Força Aérea, quase 300 jovens. Aí vai. E o Zico, há 27 anos atrás, eu recebi, que o Edu era meu amigo de FUNABEM, tá? O Edu, irmão dele, era meu técnico da FUNABEM, ele trouxe o Zico para conhecer o nosso projeto. E o Zico hoje, ele é uma das pessoas que eu peço conselho, ele faz parte do conselho consultivo do Instituto aqui no Brasil. Então, é um homem que eu admiro muito por sua simplicidade, sua generosidade em ceder a imagem dele para o Instituto Promenor. Que legal, hein? E uma vez por ano, eu faço isso há 25 anos, sempre no final do ano. Eu pego a Força Aérea coloca à disposição o maior avião dela na época. Tá? Esse ano, se Deus quiser, vamos voar. Coloco 300 crianças. A gente faz um sobrevoo sobre a cidade maravilhosa. Olha que legal. Sobrevoo para a criança nunca mais esquecer que ela pode voar. Você pode voar. Tá aí. Os sonhos se tornando realidade. Né? Um sonho se tornando realidade. Tá? Me tornei também escritor, como eu disse, eu tenho alguns livros escritos. Às vezes, quando a gente chega em algum lugar, chegou um pagodeiro, chegou um cara que joga futebol, não, chegou um educador, chegou um militar. Tá? E hoje a gente empodera centenas e centenas de crianças em diversos locais do mundo, tá? Com a nossa história, com as nossas realizações. E aí vai. Quais foram os desafios do início? Os desafios, dificuldades, você encontrou?
Eu encontrei muitas dificuldades, porque eu como muito novo, tinha 20 e poucos anos, você com ideias revolucionárias dentro de uma força, era em plena ditadura militar, e eu não sou oficial, eu era sargento, terceiro sargento, então você imagina as dificuldades que eu passei de diversos, eu tive que driblar essas dificuldades com sabedoria, obedecer, manter meus comandantes superiores informados de tudo que estava acontecendo. As ideias vinham, mas tu tinha que se conter de certa forma. As ideias vinham, mas eu tinha que me conter. Até hoje, políticos famosos, quando eu fiz curso aqui no Rio de Janeiro, há 28 anos atrás, eu fiz não vou nem falar o nome dele, mas eu fiz o curso com políticos famosos aqui no Rio. Ele me aconselhou, e um cara que é famosão, ele foi ministro, ele foi tudo aqui no Brasil. Ele falava, ele era meu amigo de turma, ele falava, pô, por que você não deixa esse negócio de quartel e vem para o meio civil, né? Me incentivando, eu saí do quartel, mas eu um sonho eu acho que era um realizado, sonho, né? eu tenho que ficar por aqui, eu não vou sair. Eu continuei na minha carreira humilde, isso e aquilo, e ele foi embora. Eu só vejo ele pela televisão, mas o cara se tornou governador, se tornou ministro, se tornou uma opção de coisa aí. Mas foi meu amigo de turma, de cursos que a gente fizemos junto aqui no Rio de Janeiro. Tá? E quando foi assim uma grande conquista do projeto? Você olhou e falou, cara, estou no caminho certo, que veio aquele orgulho. Ou de um menor que você conseguiu, você viu uma virada também? Quando eu vejo diversos cases de sucesso no Instituto, alunos do Instituto que são delegados de polícia, alunos do Instituto que são empresários na região dos Lagos, comandam diversos quiosques na região dos Lagos, quando eu vejo alunos do Instituto que são militares, quando eu vejo aluno do Instituto que a gente ajudou na formação, tá? De 14 anos, segundo ano no colégio, na escola naval. Mas não é só ele, são diversos, são mais de 100. Então, eu acho que tem diversos motes de sucesso. Eu costumo dizer, se Deus me chamasse hoje, eu ia contente, porque eu acho que eu realizei. Eu acho que tudo que a gente conseguiu realizar hoje para poder mudar a vida de muitas pessoas. Acho que eu vim ao mundo para servir. Eu vim ao mundo para servir. Eu digo isso para minha mulher, digo isso para meus amigos. E essas ideias que vêm para poder ajudar a vida das pessoas, tá? Eu gostaria que esse conceito fosse colocado para os nossos governantes. Né? Seria mais fácil, né? Tá, para os nossos governantes. As coisas ficariam melhor para todos, todos. E eu não sou político partidário, estou fora de política partidária, não estou vinculado mais a nenhum partido, tá? Mas sou um político social e crítico. Sim. Política é inerente à vida humana. É humana, tá? E eu acho que nós precisamos dos políticos, mas eu, Carlinhos Promenor, não estou ligado a partido político, eu preciso de todos os partidos. Eu entendi que eu preciso de todos eles, eu preciso passar as nossas ideias. Sim. Eu acho que aos 60 anos de idade ainda tem um pouco de caldo para queimar ainda, até a gente... Tem mais maturidade, mas ainda tem energia. Né? Eu só peço saúde, que aquele lá de cima me dê saúde, né? E continue nos usando. Sim. Que toda a honra do nosso sucesso é dele. Eu me exponho para as pessoas verem em nós que foi ele que nos colocou aqui, foi ele que nos capacitou, foi ele que nos tirou do monturo, foi ele que nos tirou da lama para chegar até aqui, de igual para igual com qualquer um. Então, se eu conseguir, vocês também conseguem, seus filhos conseguem, não importa onde vocês moram, como eu disse no início, a rede social hoje é muito forte. Eu sou fellow da Choque Internacional, que busca empreendedores sociais no terceiro mundo. Hoje estamos em mais de 110 países, ajudando muita gente com ideias inovadoras. Legal. E como é que foi depois de agora, né, essa outra virada? O Carlos Alberto, ele foi para a RR, Reforma Remunerada. O Carlinhos teve que sair do quartel, se realizou, legal.
E aí, como é que foi o novo momento? Eu Tanto do Carlinhos quanto do projeto? Graças a Deus, estou na reserva, como ele falou, remunerada da Força Aérea, atingi meus 30 anos de serviço. Hoje eu estou aposentado, mas aposentado entre aspas. Acho que eu trabalho muito mais hoje no social, estou direto nas Forças Armadas. Hoje, o Instituto hoje tem uma sede na Ilha do Governador, de quase 2.000 metros quadrados, que é uma área da aeronáutica, em comodato com o Instituto, onde lá temos diversos cursos de inclusão, de elétrica, hidráulica, drywall, pintura, temos artesanato, doações de diversas, doações de cesta básica, alimento, remédio, série de coisas, psicólogo, advogados com diversos cases de sucesso. Então a gente está no meio civil hoje dando uma força muito ao jovem e à criança, bolsa de estudo com a Estácio. O Promenor hoje tem convênio com a Estácio hoje, dando bolsa de estudo a centenas de pessoas. Agora mesmo nós realizamos junto com a Estácio, a proposta da Estácio, um pré-vestibular social, tá? Onde se o jovem tirar notas boas na redação, ele ganha 100% de bolsa durante todo o curso. Maravilha, hein? Tá? Todo o curso. Então a gente está se juntando a essas organizações sérias que fazem a diferença hoje de inclusão, tá? De colocar esse jovem de comunidade, essa pessoa, uma aluna nossa de 78 anos, tá? Passou agora para psicologia na Estácio. Olha que bacana. E assim, 78 anos. É algo surreal. Você está fazendo o que foi um sonho para você. A gente faz a diferença hoje. Você viu um homem fardado, uma pessoa fardada, um jovem fardado, e você quis aquilo para você. Isso. Claro que nem todos vão olhar uma farda como um bem maior. Por exemplo, tem gente que olha um dentista, tem gente que olha, principalmente quem vem da... Olha que maravilha. O convênio da Estácio. O convênio da Estácio Promenor. Tá? Se você quer estudar isso e aquilo, pega o link do Instituto. Tá? Através da Estácio, eu te dou mais de 50% de bolsa, que pode chegar a 70%. E através desse vestibular social que a Estácio promove, tá? Eu tenho a honra de divulgar, tu pode ganhar até 100% de bolsa, depende de você. Escolhe o curso. Tá? De psicologia, engenharia, direito, tá? São 3 cursos que estão fora, que é medicina, odontologia e veterinário. O resto, Santo Paulo, você pode. É muito bacana, Carlinhos. Porque é que eu estou falando, muitas pessoas, eu nasci em 85, foi quando basicamente o Promenor... Por falar nisso, aos nossos telespectadores, hoje eu faço aniversário, eu estou fazendo 38 anos. 38. Obrigado, Olha, 38 anos. Ele nasceu no ano que o Promenor estava nascendo. Parabéns. Daqui a 4 meses eu quero você na base já do Galeão. Estaremos lá, dia do soldado, 5 de agosto, de Caxias. Festejando os 38 anos do Promenor. Certamente estaremos lá, Parabéns, doutor. Parabéns. Aí, o doutor, assistente social. Psicanalista, tá? psicólogo. Psicanalista, psicólogo. É uma aluna. 78 anos. E também vim de uma família muito pobre, assim, muito pobre. Meu pai é analfabeto, não sabe nem ler nem escrever, mas amo meu pai. Falo isso, sim, por uma questão de realidade, né? Uma questão de... E, para mim, olhar uma faculdade era inviável, impossível. Eu pensava, né, fazer qualquer coisa, trabalhar menos... Essa questão da autoestima, para mim, não é possível. Uhum. E também foi possível para mim. Foi possível. Hoje em dia, por exemplo, com o Instituto, com o Promenor, se torna muito mais possível, muito mais acessível. É a rede que eu falei para você. Hoje em dia está muito... Pai, mãe, está muito mais fácil. Basta querer foco. Bom, e hoje, com todos esses anos de Promenor, o que o Promenor se tornou? O que é o Promenor hoje? Se alguém quiser hoje fazer parte do Promenor, hoje eu queria até que você colocasse na legenda o nosso telefone, os nossos telefones, site para dar uma olhada. Hoje o Instituto tem um nome muito consolidado na responsabilidade social no Brasil. Nós estamos abrindo agora um escritório em São Paulo, que eu inauguro semana que vem, tá? Uhum. Dia 4 eu estarei em São Paulo, inaugurando São Paulo. Agradeço aos nossos
aos nossos diretores de São Paulo que vão ser nomeados, tá? O Josiel, tá o Saulo, tá o doutor Goiabeira, tá? Agradeço também ao doutor Piton, tá? Que está colocando à nossa disposição toda a infraestrutura de escritórios aí em São Paulo. E através de alguns podcasts que eu fiz aí em São Paulo, já está chegando, tem mais de 50 associações de moradores da periferia de São Paulo, da zona leste de São Paulo, Heliópolis, Guarulhos, que estão já pedindo, tá, entrevista com o Instituto para poder a gente fazer o bem. Olha que maravilha. Só para você ter uma ideia. Então, isso aí é muito importante. A gente vai tocar forte no problema do crack em São Paulo, aquele pessoal que fica ali igual zumbi ali em São Paulo, da Cracolândia. Eu estou com psicanalistas fortes aí de São Paulo, famosos, que querem se juntar ao nome do Instituto para poder a gente atacar esse problema, chamar o Ministério Público, chamar o governo do Estado, o municipal, porque nós temos que dar uma solução. Eles não podem ficar ali morrendo. Eles não nasceram ali, tá? Temos que dar uma solução. Então, tem mães já de São Paulo nos procurando, pedindo ajuda. Então, a gente vai tocar nessa ferida lá de São Paulo. Carlinhos, assim, quantos governos passaram, né? Tentam. Teve um que tentou, tá bom, vou acabar com a Cracolândia. Pegou e a rua que eles estavam, né, acabou. Botou um monte de polícia. O que eles fizeram? Trocaram de rua. Trocaram de rua. Acabou, então, a gente vai tocar nessa ferida de São Paulo. Você realmente trabalhar. Claro, tudo bem, tem que ter a questão de segurança, repreensão, beleza, mas só isso. Então. Eu estou falando isso porque eu fiz uma entrevista outrora esqueci agora o nome do coronel da polícia, que ele colocou até uma charge bem legal, que vai acontecendo um monte de coisa. No final, a ponta final, a culpa é da polícia. A culpa é da polícia. A culpa é da polícia, mas porque é mais fácil, né? Culpar o governo, culpar o assistencialismo do governo, não. Culpa a polícia. A polícia faz a parte dela, mas a polícia não é assistente social, não é psicólogo, não é médico e tal, não tem essa estrutura que o governo deveria dar, né? Institutos como o Promenor fazem a diferença. E hoje o Promenor encontramos aonde? Na ilha, mas em quais lugares? Do Brasil? Na Ilha do Governador, na rua Taifeiro Osmar de Moraes, 321, 327 e 329, no Galeão. Tá? O nosso telefone para mandar um zap para mim, se você quiser, é o 986325436. Você fala diretamente com os nossos zaps sociais, 86325436, tá? E também temos também um escritório em Belém do Pará, que estamos reabrindo com força em Belém do Pará. Eu tenho um CNPJ em Belém do Pará e também daqui a 15 dias eu estou inaugurando São Paulo. Legal. E aqui no Rio eu pretendo também abrir uma representação nossa na região dos Lagos, tá? E aqui também na Baixada Fluminense. Muito bom. Tá? Para a gente poder já começar a colocar alguma coisa na cabeça desses governantes em relação à responsabilidade social da população que estão precisando, entendeu? Legal. Vamos para mais um momento de anúncio aqui dos nossos colaboradores e já retornamos. Tá bom. Clínica Psicanalítica Serenamente. Nossa equipe multidisciplinar inclui psicanalistas, psiquiatras, psicólogos, neurologistas e acupuntura. Contate-nos pelo WhatsApp 21 991 34 6146 991 34 6146. Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1819, Jardim 25 de Agosto, entre o Bradesco e o CCAA, em frente à Crefisa. Cuide da sua saúde mental na Clínica Psicanalítica Serenamente e alcance serenidade e bem-estar. Temos uma novidade que vai garantir a saúde e segurança do trabalhador. Delphi Medicina Ocupacional. Oferecemos o completo PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais para ambientes livres de perigos. Nossos serviços incluem exames médicos ocupacionais,
PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário e Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho. Não deixe de conferir nossos treinamentos diversos para manter sua equipe atualizada. Entre em contato pelos telefones 4101-1947 e 96480-7221. Estamos localizados na Rua Cardoso de Moraes, 61, sala 606, em Bom Sucesso. Priorize a saúde dos colaboradores com a Delphi Ocupacional. Sua equipe merece esse cuidado. Bom, voltamos aqui com o programa Em Foco Podcast da TV, com o Carlinhos do Instituto Promenor. Carlinhos, infelizmente o tempo nos pega, mas gostaria que você fizesse as considerações finais, falasse de São Paulo e de mais uma parceria que você estava falando aí. Isso, a gente está hoje muito forte, tá dentro da responsabilidade social também com os nossos militares. Eu não coloquei isso. Hoje nós estamos profissionalizando centenas de militares no Rio de Janeiro com diversos cursos de inclusão. Isso é importante. Nosso soldado hoje está sendo também profissionalizado por nós, pelo nosso instituto. Porque tem uns que saem, e saem informado, tem algo para fazer. Algo para fazer. Aqui ele já sai com uma direção, tá? E também agradecer também, todos eles também os nossos alunos estão dentro de um banco de talento, que é nosso. Quando as empresas querem hoje contratar, em vez de procurar em qualquer site, vem aqui no banco de talento do Promenor, que tem profissionais altamente competentes, tá? São alguns militares, outros civis, que vai fatalmente servir bem a sua empresa com o nosso apoio. Hoje mesmo eu estou levando mais de 10 profissionais do nosso banco de talento para início imediato no aeroporto. Tá? Lá no aeroporto do Galeão. Então, o Ronaldo hoje vai receber essas pessoas às 3 horas da tarde para encaminhar aos seus futuros patrões. Tá? Então, isso aí é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer o pessoal de São Paulo que fatalmente estão nos assistindo, o Josiel, minha diretoria em São Paulo, tá? Que eu divulguei que nós estaremos aqui. Agradecer toda a minha diretoria aqui no Rio de Janeiro, o doutor Rinaldi, tá? Denise, minha esposa, e tantos outros que nos apoiam aqui no Rio de Janeiro. Ao Zico, obrigado por emprestar a sua imagem ao Instituto Promenor hoje, tanto em São Paulo, que depois da sua divulgação, depois do seu chamamento na responsabilidade social, provocou um alvoroço em São Paulo e queria conhecer, e queria nos receber em São Paulo. E aqui no Rio, os comandantes militares, a ASAF, obrigado por sua parceria, tá? Que é uma empresa hoje que nos apoia aqui no Rio de Janeiro também, junto com a Parmê e junto com outras empresas. Tá, o Shopping da Gávea, são empresas que chegam junto com a gente. Obrigado. Uma empresa dessa, colocar a imagem dela colado com o Instituto, tá bom? Então eu que agradeço. Agradeço toda a honra ao nosso Deus. Obrigado. Eu agradeço grandiosamente ao Ronaldo por fazer essa ponte, ao Maia. Maia, muito obrigado também, não está aqui, mas quero agradecer a você, Carlinhos? E o que fica volte mais vezes, vamos agendar quando você retornar de São Paulo, um outro momento, porque tem muito a ser falado, mas o programa é de 1 hora só e já nos deu o tempo, é verdade. 1 hora. Bom, vamos lá, quero agradecer mais uma vez também à TV Metropolitana, TV Metropolitana Canal 2 da Claro, a todos os nossos telespectadores, aos nossos convidados. Próxima semana estaremos aqui com o Celinho da Saúde, falando também sobre o bem-estar da nossa população. Obrigado, fiquem com Deus. Obrigado.